vamos lá, pessoal. O Sérgio Moro é uma dessas figuras lamentáveis da política brasileira, depois de ser uma figura lamentável no governo Bolsonaro e também lá como juiz de primeira instância. Aí, né, como essa trajetória cheia de coisa absurda, ainda assim o povo do Paraná elegeu ele senador da República. E se não for cassado, acho que vai ser, terá mandato aí até 2030, né? Comecinho de 2031, porque toma posse ali no dia 1º de fevereiro de 2023 e vai até o dia 31 de janeiro de 2031. E o Sérgio Moro foi no seu Twitter e escreveu o seguinte: o Brasil não tem relevância internacional suficiente para fazer qualquer diferença na guerra no Oriente Médio. A crise serve apenas para Lula exercitar a sua megalomania diplomática e para revelar o quanto a ideologia, vejam só, comprometeu a capacidade de parte da política brasileira de condenar atos terroristas. Bom, esse tweet aqui tem mentira do começo ao fim. Eu não estou entre aqueles que passam pano para o atual governo. Quem me acompanha aqui sabe, tem que criticar, eu venho aqui e critico, não tem nenhum problema em relação a isso, mas a gente tem que ser correto com as coisas. O ataque, sim, foi condenado e foi chamado de ato terrorista, sim. Então o Sérgio Moro, digo tranquilamente, é um mentiroso. Ah, mas o Lula não falou a palavra, o nome Hamas. Seria mesmo preciso? Seria o ideal? Alguns jornalistas influenciadores, além, né, de alguns políticos, têm cobrado isso. Aí eu quero mostrar para vocês um vídeo do Celso Amorim, que esse sim é alguém que merece respeito. Já foi ministro da Defesa, Relações Exteriores, agora ele é chefe da assessoria especial do presidente Lula. E é muito competente. Repito, vamos criticar? Vamos criticar. Aqui eu já critiquei o Haddad, a Tebet, um monte de ministro. Mas o Celso Amorim não é de hoje, é bastante competente. Ele foi na Globo News e explicou, né, por que não tem que ficar nessa neura. Ai, tem que falar o nome Hamas, tem que falar o nome Hamas. O ato foi condenado já e chamado de terrorista. Então vamos ver aqui a explicação dele, porque diante desse conflito eu tenho evitado falar sobre ele aqui no canal, porque reconheço, né, que eu tenho bastantes dúvidas sobre muitas coisas que acontecem lá. Eu torço pela paz, eu sou contra a violência, mas olha, né, o que a gente vê de suposto especialista em rede social falando bobagem, né, tá cheio. Então vou trazer a palavra de um especialista, Celso Amorim, repito, alguém que é muito respeitado aqui dentro e lá fora. Vamos aqui para a explicação dele do porquê que não tem necessidade de ficar falando do Hamas e nem a ONU, né, faz a classificação que alguns pedem para o governo brasileiro fazer. Vamos então com o Celso Amorim. Não vou dizer que é uma falsa questão, ela é uma questão, mas não é a questão central. Nós estamos empenhados em salvar vidas. Sim. Salvar vidas dos brasileiros em primeiro lugar, o que exige interlocução variada. O nosso embaixador lá em Ramallah, ele não usa talvez a palavra, mas ele tem que falar com pessoas que são ligadas ao Hamas, que são as pessoas que controlam. Então ele tem que ter a colaboração deles nesse momento. Nós temos condenado de forma veemente o Twitter do presidente, que foi talvez a primeira manifestação, fala em ações terroristas e elas são condenadas. O projeto de resolução que foi apresentado pelo ministro Mauro Vieira na ONU fala em ações terroristas. Agora, esse rótulo, essa qualificação, ela é dada nós só aceitamos a que é dada pelo Conselho de Segurança da ONU. Só para dizer para vocês, porque, digamos, as pessoas apreciam mais a opinião de europeus ou de outras pessoas. Isso aqui eu achei bom demais, porque aqui no Brasil existe uma veneração. Ai, mas os países europeus, ai, mas os Estados Unidos. Vamos ver o que ele vai falar aqui agora. Por exemplo, a Noruega não classifica de terrorista. Por quê? E Noruega não é qualquer país, vejam só a explicação dele. É porque precisa negociar se ela quiser obter a paz. Lembre-se que a Noruega que fez o acordo de Oslo, que foi o primeiro acordo que deu esperança de uma paz na região. A Turquia, que é membro da OTAN, aliás a Noruega também não classifica. Aliás, a Turquia vai até mais longe, ela é um país com forte presença muçulmana e os representantes do Hamas são recebidos na Turquia. Não estou defendendo que essa é a prática certa, não. Eu só estou querendo dizer que isso é uma coisa que não é tão simples. Veja bem, eu lembrava outro dia... Tá vendo aí, Sérgio Moro? Aprende um pouco, é de graça esse aprendizado. Não fica passando vergonha como senador, não. Tenha respeito pelo cargo que ocupa. Uma colega de vocês aí na Globo News que
era ministro outra vez, havia uma grande pressão para taxar as Farc como organização terrorista. Ah, por que o Brasil não faz? Porque o Brasil não faz porque a ONU não define dessa maneira. E como a ONU não define dessa maneira, nós também não definimos. E veja bem, a Farc hoje tem gente no governo, tem gente no parlamento, houve uma negociação que resolveu uma situação. Então há um ato bárbaro que foi muito criticado pelo governo, com os termos mais veementes, continua sendo, a resolução que a gente apresenta lá menciona que são ações terroristas, usa até uma palavra mais forte ainda na definição, que agora eu não me lembro, um adjetivo horrendo ou algo assim, que agora eu não me lembro exatamente qual é, mas enfim, não há dúvida sobre isso, que nós não há dúvida que nós condenamos. Então tá aqui, pessoal, uma excelente fala do Celso Amorim, não sei o que vocês acham, deixa aqui, eu sei que é um tema polêmico, tem muita gente emocionada, muita gente, enfim, falando às vezes até pelos cotovelos, mas tá aqui, a opinião dele do porquê que não precisa ficar, o Hamas, até porque, né, você tem que manter algum nível de interlocução, digamos assim, até para salvar a vida dos brasileiros que estão lá, né, às vezes sob, né, a pressão, sob o domínio do Hamas. Então muitos ficam nessa pressão, mas não fazem ideia das consequências que isso pode ter. E cá entre nós, vai ajudar em quê? Falar alguma coisa nesse sentido, nesse momento. A gente tem que buscar caminhos para a paz, para a interlocução, para a mediação, e o Brasil pode sim ter alguma influência nisso. Então, a gente fica por aqui, sempre trazendo reflexões, o comentário de vocês é sempre muito importante, quem puder, comenta, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!